É isso aí. Bom, gente, recapitulando então os dois passos anteriores que a gente falou até agora, né? O primeiro passo é organize-se, né? Elenque, faça um checklist aí com as principais datas para poder realmente se orientar, né, no dia a dia com cada trabalhador. O trabalhador entrou, de repente cria esse checklist, preenche o checklist, deixa lá a minha sugestão de boa prática, anota isso num e-mail, alguma coisa assim que te notifique com um certo prazo de antecedência para que tu tenha prazo suficiente para poder anotar isso, né, adotar os procedimentos para concessão sem cometer nenhuma irregularidade, não perder nenhum prazo. Né? Esse checklist do organize-se é principalmente para não perder prazo. O trabalhador entrou, preencheu com relação ao trabalhador, colocou no calendário, toda vez que for conceder férias novamente, renova esse checklist, atualiza esse checklist para a próxima concessão de férias. E assim vai indo, né, para não perder prazo. É uma dica simples, né, e teoricamente bem prática aí para poder não perder o prazo e não precisar pagar multa, né? Porque ninguém gosta de pagar multa, ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje, né? Passo 2, então, faltas e afastamentos importam, mas tome cuidado com o que fazer. E aí, basicamente, né, eu contei para vocês a história aí dos anéis do período aquisitivo, né, as prejudiciais do período aquisitivo, né, a gente vai juntando anéis, cada mês é um anel, quando a gente junta 12 anéis, a gente ganha uma vida extra, que é poder, então, gozar de férias, né, e dependendo do que vai acontecer dentro do período aquisitivo, pode acontecer aí da gente perder os anéis que a gente juntou até agora e ter que recomeçar a contagem novamente. Também a questão das faltas, que as faltas, então, que devem ser consideradas aí no dia a dia, né, para fins de concessão de férias, né, a gente deve tomar cuidado com as faltas injustificadas. As faltas justificadas, elas não podem influenciar, então, aí na contagem dos dias de férias que serão devidos ao trabalhador. E que a nossa boa prática, então, seria, né, fechamento do ponto aí, analisar realmente, confirmar com o trabalhador, ver se aquela falta realmente é injustificada ou não. Né? E também avisar ele que, olha, se de repente se tiver mais uma falta, mais duas faltas, tu vai ter aí um problema, aí vai diminuir os dias de férias que tu vai ter direito. Então, toma cuidado, de repente evita faltar, né? Ou então, busca faltar só realmente quando tiver uma justificativa legal, né, para não ter esse prejuízo. Então, essas são os dois passos que a gente falou até agora e as duas boas práticas. E vamos então para o nosso terceiro passo. Terceiro passo, então, prepare-se com antecedência, né? Prepare-se para a concessão com antecedência. Como a gente já veio dizendo, né, desde lá do passo 1, né, isso basicamente é um reflexo do passo 1, né, o procedimento de concessão de férias começa muito antes da concessão propriamente dita. Né? Tem vários procedimentos que a gente deve adotar antes. E não é só os procedimentos que a gente deve perceber aqui nesse momento. Também tem alguns fatores que a gente deve considerar na hora da concessão de férias. Né? Um dos fatores que a gente deve estar aí bem... deve perceber, né? É uma coisa que quem trabalha aí no departamento pessoal tem que perceber no seu dia a dia, né? Porque é ter essa visão mais global, né? Mais estratégica do negócio em si. Né? Então, um dos fatores que a gente deve considerar aqui, que eu anotei aqui, é o financeiro. Por quê? Né? A empresa, né, o setor financeiro, vai ter que organizar o seu caixa para justamente ter dinheiro para poder quitar aquelas férias, adiantar aquelas férias com no mínimo 2 dias de antecedência e evitar o pagamento de multa, não é mesmo? Então, é interessante adotar aí, então, um procedimento, verificar talvez aí com o setor financeiro, em quanto tempo vocês vocês precisam ser avisados aí sobre a concessão de férias para poder organizar o caixa e poder ter dinheiro, né, para poder pagar o trabalhador antecipado. Porque imagina se você, né, decidir conceder férias no meio do mês, mas no meio do mês o caixa está zerado. E aí não tem de onde tirar o dinheiro. Então é uma situação que vocês devem, é um fator que vocês devem considerar. E aí é interessante estabelecer esse procedimento com o setor financeiro da empresa, justamente para organizar, né? Pelo que eu converso aí com os profissionais que eu converso, eles adotam como praxe avisar o setor financeiro com no mínimo 3 meses de antecedência da concessão propriamente dita, justamente para poder organizar aí o caixa, poder fazer essa reserva, né, financeira para poder conceder férias sem nenhum problema e fazer esse pagamento dentro do prazo.
Outro fator, então, aqui que vocês devem considerar na hora da concessão de férias é o fator operacional propriamente dito, né? Se não tem necessidade, né, da concessão de férias, conceder férias, por exemplo, para todos os trabalhadores do setor ao mesmo tempo, né, não tem necessidade disso, então não tem por que, muitas vezes, tu conceder férias para todos os trabalhadores e prejudicar o andamento de um setor. Né? Então, de repente, aí, uma organização realmente operacional, né? Para que o setor não seja prejudicado na sua atividade. Né? Então, é um detalhe aí extra, né, que vocês podem tomar cuidado para evitar deixar realmente o setor, a operação em si do setor, a atividade do setor prejudicada. E aqui eu chamo a atenção para dois detalhes aqui, né? Porque a concessão de férias, geralmente, como regra geral, quem decide a época da concessão de férias é o empregador. Tem uma certa discussão aí por causa da Convenção Internacional da OIT, mas é pacífico já. Basicamente, o entendimento dos juízes é no sentido de que cabe ao empregador decidir a época da concessão de férias. Mas tem duas situações específicas onde isso não é a regra. Né? Existem, então, duas exceções, que seria com os trabalhadores menores, os estudantes, né? Trabalhadores, estudantes e menores. E aí vem esse detalhezinho aí, né? Que é os menores estudantes, né? Não é os trabalhadores maiores que fazem faculdade, por exemplo. Eles têm, então, o direito, né? Deve ser concedidas as férias junto com a época das férias escolares. E também um outro detalhe aí com relação aos membros da mesma família. Se dentro da empresa aí trabalham aí membros da mesma família, então deve ser observado aí essa situação talvez de concessão de férias na mesma época, tá? Basicamente, a gente tem que tomar cuidado então com essas duas exceções nessa situação. E um terceiro fator, então, realmente que o profissional deve tomar cuidado aí, é de preparação do trabalhador. E aí vem aqui um detalhe que geralmente não é visto, né? Geralmente eu não vejo isso acontecer no dia a dia, mas que o profissional, né, como eu disse lá no início, né, eu acredito que o profissional do departamento pessoal é o personagem, o ator dessa relação que mais pode influenciar, né, pode trazer mudanças positivas para a relação de trabalho. E aqui vem um papel bem legal, bem diferente do profissional do departamento pessoal, né? Que é essa preparação do trabalhador. Primeira coisa que ele vai preparar o trabalhador é a estimulação, né, para o trabalhador realmente descansar. Porque durante esse período aí, né, a gente tem, se a gente for contar os 12 meses do período aquisitivo e mais aí o tempo que o empregador tem para conceder as férias, aí, né, que teria então no caso mais 11 meses para conceder férias dentro do período concessivo. Seriam 23 meses de trabalho. Poderia o trabalhador trabalhar 23 meses direto, né? Sem nenhuma folga, sem férias ali, sem nenhum descanso. Nesse período, ele vai ter um desgaste físico, um desgaste emocional, psicológico, né? Tem as enzimas do estresse, né? O trabalho por si só, ele vai nos gerar um certo grau de estresse, para algumas pessoas um grau maior, né? Para outras pessoas nem tanto, mas é certo que o trabalho ele é desgastante. Trabalho, por mais que a gente goste, por mais que a gente ame o nosso trabalho, ame aquilo que faça, o trabalho vai gerar um certo nível de desgaste. E quando acontece isso por um período relativamente longo, né, que nem esses 23 meses de trabalho, né, isso pode ser aumentado. Então, a primeira parte aí do trabalho do profissional, aí, a primeira coisa que ele pode fazer é estimular, explicar, né, que isso acontece, que é um problema que vai trazer uma consequência talvez para o futuro, né, para a saúde do trabalhador, e então realmente estimular ele a descansar, né, ele a recompor, né, as suas energias físicas e psíquicas, psicológicas, emocionais, porque é isso, né? Carlos Ozanic, então tá, muito boa noite novamente, Carlos. Eu não tinha visto antes, acho que até o Jean aqui que está me assessorando aqui no WhatsApp tinha me mandado o teu nome também. Então, muito bem-vindo, desculpa aí falar teu nome errado, não era a minha intenção. Mas então, muito boa noite, seja muito bem-vindo e que possa aproveitar aí o conteúdo. Aproveite!
E, então, basicamente, então, a primeira coisa que o profissional do departamento pessoal pode fazer é estimular o trabalhador a realmente descansar, programar uma viagem, né, estimular então esse descanso para que as férias, né, realmente atinjam o seu objetivo, que é a recomposição das energias do trabalhador. É para isso que as férias existem, foi para isso que elas foram primordialmente criadas. Depois, né, elas têm outros Depois tem outros momentos aí, acho que, não sei se chegou a cortar aqui, mas basicamente então, depois no decorrer da história, outros objetivos, né, outros objetivos foram acrescentados né, junto ao período de férias. Mas o objetivo primordial das férias é a recomposição das energias. Então, cabe esse estímulo justamente aí para realmente quando o trabalhador voltar, ele volte realmente mais produtivo, mais descansado, cabeça leve, para poder realmente produzir mais e gerar mais valor para a empresa e isso movimentar a economia. Basicamente, essa é a ideia aí do estímulo para ele descansar e recupere a sua saúde. Porque se ele acaba ficando doente em razão do trabalho, do excesso de trabalho, por causa do estresse do trabalho, vai trazer outras consequências que também são prejudiciais para a empresa, né? Então, esse seria um ponto. Outro ponto aqui, né, que eu queria chamar de preparação aqui do trabalhador é avisar, né, para o trabalhador que quando ele retornar, talvez ele fique sem salário, porque as férias não são o 14º salário. Isso é muito comum. Quando eu tive o meu primeiro período de férias, esse foi um outro ponto que eu tive uma surpresa, né? A minha sorte é que eu tinha quebrado minhas férias, né? Metade no mês, metade no outro, né? Dia 15 a 14 de um mês. Então eu tinha pelo menos um saldo de salário ali para receber. Mas dependendo da data em que o trabalhador vai sair de férias, talvez ele não receba nada no outro mês. Então é um aviso interessante para que ele se organize. Porque depois, quando ele retornar, isso vai gerar um estresse, vai gerar aí um problema que vai estourar geralmente no profissional do departamento pessoal, né? O trabalhador, quando vai ligar para reclamar, ele vai ligar diretamente para o setor de departamento pessoal. Então, como isso vai estourar provavelmente em vocês, né, de repente é interessante já tomar essa atitude proativa antes e avisar o trabalhador, ó, isso não é 14º salário, então te liga que isso é só uma antecipação, tu vai ficar sem salário quando tu retornar. Né? É um aviso legal e que gera aí um valor legal também para o trabalhador, porque é a questão do esclarecimento, da transparência. Quando o trabalhador não se sente enganado pela empresa ou pelos profissionais que estão ali, então isso gera um certo valor para o empregado, ele se sente confortável, ele se sente valorizado e provavelmente não vai querer gerar animosidade no ambiente da empresa. Isso acaba melhorando o ambiente da empresa também. E, por fim, então, o terceiro ponto aqui, né, na preparação do trabalhador que eu tenho anotado para compartilhar com vocês, é avisar, então, os prazos também, né, para solicitar aí a conversão de até 1/3 das férias em abono pecuniário e também o prazo para solicitar a antecipação do 13º salário. Como eu havia dito já lá no passo 1, né, isso traz essa sensação de transparência para o trabalhador, né? E, querendo ou não, muito trabalhador usa isso para poder receber uma graninha extra nesse momento aí que vai antecipar as férias, poder viajar, né? Então, é uma situação que pode ser trazida já desde cedo, né? Se o setor se prepara, consegue trabalhar com isso de forma estratégica, inclusive. Vamos lá, então. Também, né, além de considerar esses fatores, né, esse passo 3, né, de prepare-se com antecedência, né, demanda um ajuste interno, né, até mesmo dentro do departamento pessoal, do próprio departamento. Dani, outro fator importante, sempre tem esse questionamento. Pois então, né? São situações que eu vivenciei, né? Eu estou trazendo, inclusive, a minha experiência, né? No meu primeiro emprego, né? Se eu tivesse toda essa informação, com certeza eu iria ficar muito mais tranquilo, né, na relação, né? Muito burburinho gera, né, no chão de fábrica, como a gente diz, né? Ou entre os trabalhadores, entre os empregados, funcionários, muito burburinho gera quando acontece esses pequenos detalhes, né? São detalhes que é falta de conhecimento realmente, é só falta de conhecimento, de informação, e que pode ser sanado simplesmente dando essa informação, né, no momento da concessão de férias,
quando o trabalhador é admitido, né? Às vezes no fechamento de ponto, ligar para o trabalhador, né? São situações que podem ser resolvidas de forma bem simples, né? Não precisa que realmente com relação ao ajuste interno dentro do próprio departamento pessoal, porque aí vem a minha bagagem, né? Quando eu aprendi a importância de ter protocolos passo a passo, checklists, né? Ter um protocolo para saber quem é o responsável por cada etapa da concessão de férias, esses desgastes físicos, emocionais, né? De a gente vai começar quando? Quando lá nos prazos para requerer a conversão do abono pecuniário e também na antecipação do 13º. Tem que ter definido quem é responsável por avisar de repente o trabalhador a respeito desses prazos, receber o requerimento dos trabalhadores, né, para que isso e as faltas que houveram dentro do período aquisitivo, quem é que vai ser o responsável para elaborar, criar o aviso de concessão de férias e quem vai ser o prazo, né, de quem vai ser a responsabilidade para entregar para o trabalhador, pegar, colher a assinatura desse trabalhador nesse aviso, né, de concessão, para que isso tudo aconteça dentro da legalidade, dentro da normalidade. Quem é o responsável para calcular o valor devido de férias? Quem é o responsável, então, para fazer o agendamento do pagamento das férias com 2 dias de antecedência? Então, tudo isso é um ajuste interno ali no setor, é um protocolo, um passo a passo. E isso é essencial, então, para poder todo esse procedimento ocorrer aí sem maiores problemas, sem erros, né, é essencial que isso esteja bem claro já. Quem é o responsável por isso, né, e estabelecer isso para poder realmente fluir, para o procedimento fluir sem maiores surpresas, sem maiores novidades. Gente, quem é que já teve aí algum insight, algum aprendizado até aqui? Pamela, sim, o pior é quando compara o salário do fulano com o seu. Algo bem explicado não gera confusão. Pois é, bem isso, concordo com a tua opinião. Tua contribuição aí muito boa, muito obrigado por contribuir. E aí, gente, quem é que já teve algum aprendizado, quem já teve algum insight? Bom, ponto 3, basicamente, é isso. Tudo que você está falando, de fato, acontece. Muito obrigado, muito bom saber isso. Célia entrou novamente, seja bem-vinda novamente, então. Bom, gente, vamos para o passo 4? O que vocês acham? Vamos, então, para o passo 4. Então, para mim, o passo 4 aqui, que é bem interessante a gente observar para conceder férias sem erro, é observar, então, também corretamente, né, a base de cálculo das férias. Então, esse é um fator importante aqui para que o passo a passo da concessão de férias não tenha nenhum problema, não tenha nenhum inconveniente. E a base de cálculo, a gente vai observar sempre ela por 2 aspectos diferentes. O primeiro aspecto é sobre a média que a gente vai utilizar, né, para fazer esse cálculo, e o segundo aspecto seria com relação às verbas que vão compor aí a média daí do cálculo da remuneração de férias. Não sei se vocês já sabem ou não, né, mas não custa nada, né, trazer novamente. Dependendo do tipo de salário que o trabalhador recebe, vai ter aí uma forma de cálculo diferenciada. Então, tipo de salário é igual a um período diferente aí para considerar na média, em um cálculo diferenciado. Quem recebe salário fixo, né, esse geralmente é o mais fácil, né, é o valor da data da concessão. Basicamente se repete o salário fixo com o valor da data da concessão. Quem tem jornada variável vai ter que fazer aí o cálculo da média do período aquisitivo. Então a gente tem que observar bem novamente, né? A média do período aquisitivo, a gente tem lá no nosso checklist a data inicial, data final, então pega tudo que foi recebido naquele período, né, entre aquelas datas e faz aí então o cálculo, né, soma todas elas, divide por 12, vai dar então o valor da remuneração de férias. Quem recebe por tarefa também, média do período aquisitivo. Quem recebe por porcentagem ou comissão, aí que tem o detalhe que muda um pouco, que é a média dos últimos 12 meses. Né? Como a média e comissão pode gerar um certo problema
pegar a média do período aquisitivo talvez não reflita muito a realidade atual, então geralmente se optou por alterar essa base de cálculo e realmente pegar a média dos últimos 12 meses, para tentar refletir mais a realidade desse trabalhador, né, que recebe por porcentagem ou comissão. Então, basicamente, jornada variável ou tarefa, média período aquisitivo. Porcentagem, comissão, média dos últimos 12 meses. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí vem, né, os detalhes, né, que a gente vai enfrentar, né, aí no futuro, se é que já não está enfrentando, né? O que acontece com essas bases de cálculo, né, se houver aí a variação, por exemplo, por causa da redução da jornada do trabalho e do salário, né? Ou então a polêmica da concessão, né, da concessão de férias, como vai ser calculada as férias quando houve a suspensão do contrato de trabalho. São todas situações que a gente não tem ainda muito bem definida, não tem uma resposta certa. Seria muito legal se eu pudesse vir aqui e dissesse, não, gente, tá aqui, essa aqui é a forma de calcular isso e tá tudo ok, toca a ficha que vai dar certo. Mas infelizmente não é assim. A MP 927 e a 936, quando vieram, né, elas trouxeram basicamente o básico, né, para que as empresas pudessem se virar naquele momento. E deixou muita coisa de fora, muito detalhe. E muita gente busca, então, interpretar aí o que a gente já tem na CLT para poder fazer o cálculo disso. Com relação à variação aí da redução do salário, na minha opinião, basicamente, quem recebe salário fixo e teve redução do salário, para mim, na minha opinião, quando houve essa redução, houve variação do salário. Então, ele tem uma jornada variável, ele vai receber de acordo com o que ele trabalhou. Então, a gente teria que usar, então, quando houve redução, somente a redução do salário, né, e da jornada de trabalho, a gente deveria observar aí para o cálculo das férias, aí, então, o mesmo cálculo da jornada variável, que seria a média do período aquisitivo. Com relação à polêmica aí da suspensão, aí é mais complicado, mais complexo. Essa realmente até eu ainda não tenho bem definida ainda, eu não consigo dizer com certeza qual é a minha opinião. Eu ainda estou estudando bastante a respeito disso para tentar entender um pouquinho mais. Mas, né, basicamente a polêmica aí vai gerar se a gente vai considerar o período de suspensão como tempo de trabalho ou não. Tem gente que diz que congela, né, o período aquisitivo. Eu acho sinceramente que a gente não tem uma base legal para fazer isso e, na minha opinião, até o momento, né, a minha opinião ainda é que a gente deve considerar o período de suspensão, sim, dentro do período aquisitivo. Porque esse período de suspensão, ele não é aquela licença remunerada, por exemplo, então ela não pode interromper o período aquisitivo, então vai ser feito o cálculo, ela também não tem nenhuma previsão legal que diga que a gente não possa considerar esse período, né? E aí vem aquela questão, mas é suspensão, não conta como tempo de serviço. Mas essa suspensão também não é uma suspensão típica, né? Ela é uma suspensão meio às avessas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E aí vem o papel do profissional do departamento pessoal, que é justamente verificar as hipóteses, né? Quais são as opções que a gente tem no jogo, né? E colocar isso a dispor, né, do empregador. E a gente tem que tomar muito cuidado que não é o profissional do departamento pessoal que tem que tomar essa decisão. Quem tem que tomar essa decisão, quem tem o risco do negócio sobre os seus ombros, é a empresa, é o empregador. Opções. Qual é a opção, qual é o risco que tu quer assumir, né? Basicamente, né, com relação à suspensão, aquele que considerar o período de suspensão dentro da base de cálculo do salário vai tomar uma atitude bem mais conservadora, né, mais favorável ao trabalhador e vai poder, vai ficar mais tranquilo, né, porque se tu tomou a decisão de praticamente continuar como se nada tivesse acontecido, por mais que o trabalhador busque alguma diferença, não tem diferença, né, a ser devida nesse caso. Mas se a empresa adotar aí uma atitude de tentar retirar esse período, descontar de repente esse período até mesmo da base de cálculo, né, na média ali, contar esse período como zero, né, como não recebendo salário, né, para diminuir a média do valor das férias, isso pode sim trazer um problema. Então,
tem que tomar um certo cuidado, né? O papel de vocês aqui é descobrir quais são as hipóteses e apresentar isso para o empregador, e ter bem claro que a responsabilidade dos riscos do negócio, quem tem que arcar com os riscos do negócio é realmente o empregador, e vocês vão aí então apresentar. Aí vem aquela questão da informação que eu sempre digo, né? Vocês vão trazer a informação para ele e ele vai tomar a decisão, ele vai dizer para vocês como vocês vão agir. Basicamente é isso. Mas tomem bastante cuidado com essas situações. E fiquem acompanhando minhas redes sociais, porque eu estou acompanhando alguns processos para ver se a gente já tem... para ter pelo menos um indicativo de como vai sair a interpretação dos juízes a respeito. Porque no final das contas, quem vai discutir aí, quem vai bater o martelo do que vai ser correto ou não, vai ser então os juízes do trabalho. A gente tem também, inclusive, houve um posicionamento da Secretaria do Trabalho, mas não um posicionamento oficial, dizendo que o trabalhador não poderia ser prejudicado, né, por causa da adoção dessas medidas de redução e de suspensão. Então é um cenário bem complexo, bem polêmico, e que a gente tem que tomar bastante cuidado. E basicamente o que eu sugiro vocês é realmente trazer essas informações, estabelecer hipóteses, né, e apresentar isso para o empregador, para que ele assuma esses riscos. Dizer, olha, aqui talvez, qual é a diferença que talvez que a gente vai ter que pagar, né? Será que vale a pena já não considerar essa diferença agora, pagar como se não tivesse nada acontecido, né? Ou então correr esse risco e ver se de repente, né, se o trabalhador vai cobrar depois na justiça e talvez tu vai ter que pagar o dobro, né? Porque isso vai demandar muito, né? O detalhe que deve ser considerado aqui é se o passivo trabalhista da empresa é muito alto, é recorrente, e se a empresa também recebe muita visita da fiscalização do trabalho. Então, esses são os fatores que devem ser considerados aí para tomar uma decisão mais estratégica. Não realmente seguir uma fórmula achando que está tudo correto, está tudo certo. Né? É conseguir fazer essa análise crítica, né, desse cenário e apresentar para o empregador, né, para o chefe, para que ele possa tomar essa decisão consciente, né, assumindo os riscos. Basicamente, é essa a dica que eu tenho para vocês com relação a isso. Seria correto fazer a pessoa trabalhar um período X após voltar da suspensão para fechar o período aquisitivo? Pois então, aí vem aquela questão de congelar, né? Basicamente, quando ele saiu de suspensão, parou de contar o período aquisitivo, quando ele retorna, ele volta. A gente não tem nenhuma base legal para que isso aconteça. Eu sei que tem muitas empresas que já fazem isso, e tem alguns juízes que, dependendo da situação, como essa situação da pandemia, foi uma situação que não foi esperada por ninguém, não foi causada pelo empregador, também não foi causada pelo empregado, tem alguns juízes que não são tão conservadores, né, que vão adotar essa justificativa, vão considerar, foi uma situação excepcional, aconteceu uma única vez, não se repetiu, então vamos passar a mão por cima disso, vamos considerar ok. Mas tem juízes que se forem aplicar realmente o que diz a CLT e vão utilizar os princípios da CLT de quando ela foi criada realmente, e aí vem o princípio norteador do direito do trabalho, que é da norma mais favorável ao trabalhador, né? Tudo que é problema de interpretação que existe entre as normas trabalhistas, a gente sempre deve nortear a nossa interpretação de acordo com o princípio da norma mais favorável ao trabalhador, ou da interpretação mais favorável ao trabalhador. Porque geralmente ele, né, na figura dentro do status social, o trabalhador é o que tem menos força, né, de status social. Então, basicamente, essa é a base de interpretação da CLT originalmente. Mas, né, a gente vem sofrendo um processo de flexibilização, e muito, inclusive, agora, em decorrência da situação da pandemia, né, que muitas empresas estão se sentindo aí, de certa forma, vulneráveis. Então, é uma situação bem complexa, como eu disse, né? Tem que entender um pouco mais esse cenário e trazer as possibilidades e os riscos, de deixar que a empresa entenda os riscos e tome essa decisão de forma consciente. Né? Será que vale a pena correr esse risco agora? E talvez qual é o percentual de chances, né, que tem de um processo ou de uma fiscalização? Né? Tudo isso vai considerar. Vamos aqui. Carlos, vejo, mas em particular acho arriscado. Uma vez que não temos base, exatamente, vejo algumas empresas fazendo isso, pois vai da interpretação e não podemos prejudicar o trabalhador. Basicamente é isso, né? A interpretação, né, da CLT
ela se baseia muito nisso. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Tem muita gente que esquece, muitos profissionais, e principalmente da área de contabilidade, que tem um raciocínio muito objetivo, eles tentam objetivar também a interpretação jurídica. E a interpretação jurídica ela não é objetiva na maioria das vezes. Né? Tem algumas situações que fica bem claro como é que deve agir, mas tem outras situações que não. E na maioria das vezes é subjetivo e a gente tem que considerar então essas regrinhas aí para tomar essas decisões. Bom, vamos lá então para as verbas então que geralmente deverão compor a remuneração de férias, né? Aqui eu trago para vocês aí uma regrinha, né? Só vai repercutir nas férias verbas salariais, mas nem todas as verbas salariais repercutem nas férias. Esse é um macete que a gente deve ter sempre em mente. Só verbas salariais vão repercutir nas férias, mas nem todas as verbas salariais repercutem nas férias. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui que repercute nas férias? Média de horas extras vai repercutir, então, nessa média que a gente vai fazer o cálculo. Média de adicional noturno, insalubridade, periculosidade, gorjetas, gratificação de função, premiações habituais ou convencionais também vão repercutir no cálculo da remuneração de férias. E verbas que geralmente não compõem, então, nesse cálculo das férias. As verbas de natureza indenizatórias ou aquelas de natureza meramente instrumentais, como, por exemplo, o vale transporte. Vale transporte é uma verba que não vai repercutir no cálculo da remuneração de férias. Verba de manutenção de ferramentas, muitas vezes tem até verbas de aluguel aí de ferramentas que a empresa paga um valor mensal para que ele possa fazer a manutenção das próprias ferramentas. Isso aí são verbas de natureza indenizatória, então não vou repercutir no cálculo da remuneração de férias. E aí eu trago aqui uma discussão aqui, uma situação diferente, que geralmente eu não vejo ser discutida aí no dia a dia, mas né, é importante ter esse conhecimento. E quando a empresa fornece salário-utilidade, como por exemplo moradia ou veículo para o trabalhador, será que isso vai repercutir nas férias, na remuneração de férias ou não? Qual é a opinião de vocês aí? Será que quando o empregado recebe a moradia, né, ou um veículo, né, pode utilizar o veículo, né, como parte do salário, será que isso deve repercutir nas férias ou não? O que vocês acham? Enquanto isso, deixa eu tomar uma aguinha. Ixi, gente, eu não sei se isso aqui é o delay. Ah, agora sim, a Dani, acho que não. Então, gente, basicamente nessa situação, o que a gente tem que verificar? Será que essas utilidades vão ficar disponíveis aí para o trabalhador durante o período de férias? Se ficar disponível durante o período de férias, não vai repercutir. Mas se o trabalhador saiu de férias, tem que deixar o carro lá de volta, ou tem que sair da moradia, que é muito difícil, né? Aí sim teria que repercutir, porque isso é um salário-utilidade e deve então repercutir no cálculo da remuneração de férias. E aí vai ser com base aí no valor de mercado. Mas o que deve tomar muito cuidado? Por mais que o trabalhador fique com essas utilidades durante o período de férias, não vai repercutir no valor do salário, porque ele já vai estar utilizando, mas repercute, por exemplo, no adicional de 1/3, né? O terço constitucional de férias. Então vai repercutir. E aí o cálculo, a gente teria, né, que calcular. Eu não, particularmente não vejo as empresas calcular isso. E também não vejo, né, sinceramente, né, vendo também do nosso lado, eu não vejo praticamente nenhum advogado cobrar isso. Então, nem fiscalização também, nunca vi nenhuma fiscalização abordando esse assunto em específico. Mas essa é uma regra que existe e que, se a empresa quer realmente agir de forma correta, estritamente dentro dos limites legais, deveria ser feito esse cálculo aí, né, para refletir, né, o valor que seria recebido por essas utilidades no terço constitucional também.
Não sei se alguém já enfrentou alguma situação dessas, né? Eu acho que é meio fora do comum. Eu, particularmente, nunca precisei enfrentar isso. Então, gente, vamos para o nosso quinto passo. O nosso quinto passo, então, é cuidado aí com os cálculos extras, né? Porque não é só a remuneração de férias que a gente deve calcular, não é só o número de dias de férias que a gente deve calcular, né? Tem diversas situações, diversos cálculos aí que estão, né, na nuvem em volta da concessão de férias que a gente também deve considerar. Por exemplo, né, um dos cálculos que a gente deve considerar, que a gente deve tomar cuidado, é com relação ao parcelamento de férias. Né? Recapitulando aí, né, a matéria de parcelamento de férias. Parcelamento de férias, para que elas sejam parceladas, né, ou divididas em determinados períodos, né, isso vai depender de um acordo, um ajuste entre empregado e empregador. O empregador não pode impor e também o empregado também não pode impor. Então, é realmente um acordo. Até se a gente parar para ler a legislação, às vezes nos dá a impressão que isso seria quem decidiria se isso iria ser parcelado ou não, seria o empregado, mas não, realmente depende de um acordo. E a gente tem que tomar cuidado, quando é o parcelamento, a gente tem que observar que um período tem que ter pelo menos 14 dias e os demais períodos, no mínimo, 5 dias. E uma pergunta que me fazem frequentemente, né, quando a gente fala de parcelamento de férias. O primeiro período tem que ser de 14 dias, ou eu posso conceder um período menor, né, e conceder esse período de 14 dias, por exemplo, lá no terceiro período? Sim, pode ser só lá no terceiro período. O que deve ser observado é na regra geral, englobando tudo, né? Se no final, né, teve um período de 14 dias e os demais tiveram 5 dias, está regular. Né? E aí eu chamo a atenção, inclusive, quando há o parcelamento de férias, quando o trabalhador não tem direito a 30 dias de férias, quando ele tem menos dias de férias. Por exemplo, né, existe lá uma situação, dependendo do número de faltas que ele teve no período aquisitivo, ele vai ter só 18 dias de férias como direito. E aí, será que dá para parcelar essas férias, mesmo ele tendo só 18 dias de férias? Na teoria, se a gente for para colocar no papel, não tem como garantir que um período tenha 14 dias e o outro 5, no mínimo 5. Então, por consequência, não tem como dividir férias nessa situação. Então, menos 18 dias de férias não tem como parcelar. Então, tem que tomar um cuidado com isso. Muitas vezes, né, o empregador vai lá e quer parcelar, diz, não, mas eu posso parcelar, a CLT diz que eu posso parcelar em até 3 vezes, né? E quando vê que o trabalhador faltou tanto, né, durante o período aquisitivo, tem só 18 dias de férias, não tem como parcelar nessa situação. Então, um cuidado legal aí para se tomar. Também outro cálculo que a gente deve observar aí é com relação ao abono pecuniário. E aí tomar cuidado, né, gente, também, que um cuidado extra que a gente sempre faz um aviso, né? O abono pecuniário não é o terço constitucional de férias. O terço constitucional é um plus, né, ao período de férias. O abono pecuniário é uma conversão de parte dela em dinheiro. Então são coisas diferentes, né? Tem muita gente que chama também o terço constitucional de abono constitucional. E aí talvez isso gere aí uma certa confusão aí com relação a esses abonos. Então o abono pecuniário aí, ele é um direito do empregado se for solicitado no prazo, né? Então, se ele solicitar aí até 15 dias antes de encerrar o período aquisitivo, ele é um direito do empregado. Ele impõe, então o trabalhador pode impor que a empresa converta até um terço, então, do seu período de férias, né, em abono pecuniário, ou a famosa venda das férias, não é mesmo? Esse abono de férias vai considerar também o terço constitucional, então, para fazer o cálculo, né? E aí, como ele vai considerar, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente calculou, depende da forma que a gente vai calcular esse abono de férias. Muita gente faz o quê? Calcula os 30 dias de férias, aplica um terço, e aí depois divide por 3 e vende então esse 1/3. E aí tem que tomar cuidado. Como já foi aplicado 1/3 nos 30 dias de férias, não teria que aplicar novamente em cima do abono. Mas se tu calculou só 20 dias de férias, né, e calculou o terço em cima dos 20 dias de férias, e depois calculou os outros 10 dias de férias, que seria o abono, e aí sim se calcula o terço em cima desse terço. Senão, né, corre o risco de pagar aí o abono, o terço constitucional em cima de 40 dias de férias no final das contas.
Então tem que tomar cuidado com isso e também o cuidado com a data do pagamento do abono. O abono tem que ser pago sempre no primeiro momento de concessão de férias, né? Muitas vezes se vende um terço e parcela o resto em duas partes, né? Um período ali de 14 dias e o outro de 6. Aí então tem que pagar o abono de férias sempre no primeiro período de concessão. Então tomar esse cuidado. O terço constitucional, então, né, que a gente fez a diferenciação do abono. Ele vai incidir sobre a totalidade da remuneração de férias, então todos os adicionais que tem aí ele vai incidir como o abono, né, pecuniário. Ele, se houver dobra das férias pela concessão fora do prazo, também vai incidir, então a dobra vai considerar o terço constitucional. O terço constitucional, então, ele tem natureza de parcela acessória e ele vai seguir sempre a natureza da parcela principal, né, que seria as férias. Se as férias forem indenizadas, o terço constitucional, como ele é um acessório, ele vai adquirir então também a natureza de parcela indenizatória. Quando a gente vai fazer a rescisão, tem que calcular lá as férias parciais, muitas vezes vai ser indenizadas, né? Então, e aí a gente vai ter que entender isso. O terço constitucional ele vai seguir sempre a natureza das férias principal. Se elas forem concedidas dentro do prazo, por exemplo, vai ter natureza salarial, o terço constitucional também vai ter natureza salarial, e aí vai incidir os encargos sociais em cima disso. Mas, se as férias foram indenizadas, né, lá no final, o terço constitucional também vai ter natureza, então, de indenização, e aí não vai ter a incidência dos encargos sociais. Então, tem que tomar cuidado com isso também. E os descontos legais, então, né, na parte do cálculo da remuneração de férias, né, a gente tem que tomar cuidado. O INSS, né, que será devido de acordo com o mês de gozo, né, então a gente tem que observar ali o mês que vai ser concedido as férias, ele entrou de férias naquele mês e o cálculo do INSS vai considerar a remuneração de férias e também o saldo de salário que for pago naquela competência ali, né? E aí, com base nisso, a gente soma a remuneração de férias, o saldo de salário que teve naquele mês, soma isso e aí a gente vai verificar lá as faixas de contribuição do INSS para fazer aquele cálculo progressivo, né? Porque agora, desde março de 2020, a forma de cálculo do INSS mudou, ele ficou bem parecido com o imposto de renda, né, gente? A gente vai considerar ali até um determinado valor, um percentual, daí do valor que ultrapassa aquilo ali até o limite lá é outro percentual e sempre considerando, né, os percentuais anteriores. Então tem que tomar cuidado aí com esse cálculo que foi modificado. O INSS, então, não incide sobre o abono pecuniário e sobre as dobras de férias e sobre as férias indenizadas, justamente porque tem naturezas indenizatórias, né? E a alíquota, então, progressiva, observa sempre o valor descontado na faixa anterior. O imposto de renda, então, também aplica somente sobre as férias, separado, então, do salário, né? O INSS considerava, somava salário e remuneração de férias para fim, né, para enquadramento ali na alíquota do INSS, o imposto de renda não. O imposto de renda vai ter um cálculo para o saldo de salário e outro cálculo para as férias. E ele vai ser calculado, o imposto de renda só vai ser calculado depois de deduzir o INSS e o eventuais dependentes que existam, né, aí no cadastro do trabalhador. Não incide também sobre o abono pecuniário, dobra de férias e férias indenizadas, justamente pela natureza indenizatória. E depois o FGTS também, que é um cálculo que também não vai incidir sobre o abono pecuniário, a dobra de férias e as férias indenizadas. Né? São alguns momentos, algumas situações que a gente deve observar. Bom, gente, eu até tenho aqui, eu tenho preparado até um tema extra, né? Um tema extra e polêmico, que eu não costumo falar muito, porque justamente é polêmico, né? É meio complicado. Mas eu até estou disposto aqui a compartilhar com vocês aí, quem é que gostaria de ter acesso a esse tema extra? Alguém gostaria de ter acesso a esse tema extra aí? Posso adiantar para vocês até o tema. O tema extra seria os reflexos aí da antecipação de férias, que é uma coisa bem complicada e que muita gente está deixando passar, ninguém está dando bola, né?
gostariam de ter maestro, mas antes de ir para o tema extra, eu queria fazer um convite para vocês, né? Vocês, para quem gostaria de ir mais fundo, vocês me permitem, me autorizam fazer um convite para vocês? Se vocês não quiserem, né, não me autorizarem a fazer esse convite, eu toco adiante, a gente fala do tema extra e acabou, né? Nem toco mais nesse assunto, né? Mas eu gostaria de fazer um convite para vocês. Quem aí autoriza? Coloca aí, eu autorizo. Sim, sim, sim. Eu autorizo. Bora. Sim, sim. Bom, gente, para quem ficar aí até o final, eu estou pensando, inclusive, em liberar aí o meu material dos 5 passos, um PDF. Então, aí no final da live aí eu digo mais o que tem que ser feito para poder colocar aí, poder adquirir esse PDF da minha aula também. Tá, gente? Então, autorizo, Moisés, Carlos, eu autorizo, Jean, autorizo, Pamela, eu. Ok, então, gente, vamos lá. Esse meu convite, então, é para vocês aí que não aguentam mais ficar aí com medo ou com receio de ser substituído pela tecnologia. Meu convite também é para você que não aguenta mais ficar em uma função que só fica preenchendo dados, né? Fica alimentando o sistema sem nenhuma motivação, um propósito claro. É um convite para você que está preocupado com a falta de oportunidades, né? Ou até mesmo com a falta de boas oportunidades no mercado de trabalho hoje, né? O meu convite é para você que não dá mais conta dessa indecisão ou da insegurança da legislação trabalhista e que nem sempre é tão objetiva, né? Que não sabe aí como agir, né, quando a legislação não é muito clara e nem mesmo os juízes estão de acordo com isso, não estão em consenso, eles não conseguem indicar exatamente, né, o que deve ser feito, como deve ser agir. Então, esse meu convite é para você que acreditou inclusive nessa profissão, né, para resgatar o papel de ser humano dentro de uma empresa. Muitas vezes, né, a gente se sente assim inseguro, meio incompleto, sem saber o que fazer, porque a gente ainda não tem o conhecimento necessário. Não tem, muitas vezes, a gente não olha para a situação de um ponto de vista diferente. A gente entra numa rotina e se acostuma a olhar sempre para aquela situação sempre da mesma forma, do mesmo ponto de vista. Então, muitas vezes isso dificulta olhar de uma forma diferente. Né? E muitas vezes, né, lá atrás na minha vida eu também me sentia assim, né? Eu era assim, eu sofria também com essa desvalorização, né? Mesmo sendo, que nem lá quando eu trabalhava na faculdade, mesmo sendo o único funcionário do setor de pós-graduação lá, eu ainda era estagiário, queria a minha efetivação e brigava para isso, fazia tudo, né? Eu era um bom profissional, eu aprendi todas as atividades do setor, eu buscava organizar o setor, né? E mesmo assim o pessoal simplesmente não me enxergava lá dentro. Né? A minha efetivação ainda era questionada, né? Não me davam a oportunidade só porque eu era novo, porque eu era jovem, não tinha experiência, né? E isso era questionado. E aí depois, né, isso gerou certas consequências na minha forma de agir naquele momento, né? Que era, naquele momento, quando chegou pessoas novas para me ajudar, o que eu fazia? Eu retia todo o conhecimento para mim, eu privatizava as atividades para que todo o trabalho ficasse amarrado a mim, para que tudo dependesse de mim. E aí qual era a consequência disso? Muitas vezes eu tinha que ficar até mais tarde. Eu cansei de ficar trabalhando até 2, 3 horas da madrugada na faculdade para poder cumprir prazo e no outro dia nem sequer um muito obrigado eu recebia. Imagina viver uma situação dessas. Eu imagino que vocês passam por isso, né, rotineiramente. Eu também já passei por isso e acredito que isso é uma situação bem complexa, bem complicada. E eu realmente, nesse momento, por mais que eu tivesse toda aquela minha base lá na minha infância, na minha criação, né, de conhecimento, de buscar conhecimento, capacitação, nesse momento eu acabei esquecendo que me capacitar e gerar valor era muito mais eficiente do que ficar privatizando a atividade para que o trabalho dependesse só de mim. Vocês terem uma ideia, né? Como eu comentei, eu ficava lá até 1, 2 horas trabalhando para cumprir prazo e eu nem muito obrigado recebia.
E o que que isso, como que isso mudou na minha vida? Foi quando eu parei para olhar de um ponto de vista diferente. Foi quando eu resolvi ler um livro que saía um pouco, né, da área do direito, né? Até aquele momento eu só estava preocupado em me aprimorar na área do direito, era aquilo que eu estava cursando. Quando eu parei para ler algo diferente, e o livro até que foi a virada para mim, foi Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, foi quando eu compreendi o poder do método e mais uma vez, né, reforcei aquela minha crença de que buscar me aperfeiçoar, me capacitar e gerar o máximo de valor possível era a melhor alternativa para não precisar mais ficar me preocupando com essas situações de falta de oportunidade, que eu não ficasse preso, né, dependendo só daquela oportunidade, assim como se aquilo fosse a única coisa que eu pudesse fazer na minha vida e que fosse a única solução para resolver a minha situação naquele momento. Né? Essa foi a chave, inclusive, né, para mudar então a minha situação, e eu acredito que isso realmente também possa ser a solução para diversos outros profissionais, para vocês, né, como vocês mesmos, né, olhar para determinada situação de um olhar diferente, um ponto de vista diferente. Mas começar pode ser difícil, não é mesmo? Eu acredito que começar a fazer isso, né, olhar de um ponto de vista diferente, pode ser até confuso. Porque a legislação trabalhista, principalmente, tem tanta coisa para ser trabalhada, para ser estudada, que é impossível aprender tudo de uma vez só. Né? A gente não tem como aprender tudo. E o processo de aprendizado realmente é mais rápido e mais eficaz. Tu consegue ir mais profundamente, né, no processo de aprendizado quando existe um foco. Né? Quando tu escolhe às vezes, um tema só, um tópico só, para estudar de forma profunda. E é por isso que eu te convido a aproveitar. Né? Toda essa semana, o intensivão de férias que eu fiz aí na semana retrasada e também o conteúdo dessa live para escolher o tema férias, né, como o primeiro tópico para que vocês possam iniciar essa jornada de aperfeiçoamento, de capacitação e buscar cada vez mais segurança e assertividade na profissão, no dia a dia de vocês. Né? Quem de vocês aqui já não ficou procurando na internet respostas sobre como aplicar uma determinada legislação em determinada situação e procurou, leu a lei e no final das contas só ficou mais confuso, não achou nenhuma solução concreta? Né? Quem é que já procurou, por exemplo, jurisprudência sobre um assunto e nunca achou nada, nem achou nenhuma solução de fato? Né? Eu acho que isso é uma situação bem comum na profissão, porque é comum inclusive para o pessoal do direito. Imagina para profissionais de departamento pessoal que muitas vezes tem que lidar com isso. Né? Não sei se por acaso vocês já não pesquisaram sobre o cálculo das verbas que vão refletir nas férias, né? E a confusão que tem em volta disso. Né? Ou então, não sei se vocês já pararam para perceber, mas imagina o trabalhador que teve concessão de férias no dia 1º, no mês que tem 31 dias. E ele tem que voltar no 31º dia. O que deve ser feito com esse 31º dia? Será que já está incluso no pagamento das férias? Será que tem que pagar por fora? Como é que deve ser feito? Né? Já viram a confusão que existe para explicar esse assunto na internet? Eu sei que fazer tudo isso sozinho até é possível, mas, né, pesquisar, se aprimorar por tudo isso é possível sim. Né? Basta força de vontade. Mas quanto tempo tu vai levar? Né? Quanto tempo e esforço tu vai ter que empreender, né, para poder fazer isso? Quanto tempo tu não ia economizar e esforço tu ia economizar se tivesse alguém para te acompanhar e te orientar nessa jornada? Né? Porque realmente sozinho a gente vai com certeza, mas com alguém a gente pode ir muito mais rápido, a gente pode poupar tempo. Né? Então por isso que eu digo, né, que ter acesso aí a um passo a passo, a um conteúdo organizado, né, para aprender, aplicar e aprimorar no seu dia a dia, né, e evitar ficar aí que nem um louco pela internet, ficando cada vez mais confuso e muitas vezes sem resolver nada, é muito mais eficaz. E eu tenho esse conhecimento organizado, eu tenho esse conteúdo estruturado e não é só isso. Eu também tenho um método criado, um passo a passo, que vai servir como um GPS para vocês, né, para avaliar e interpretar a legislação trabalhista. Né? E não só com relação ao tema férias em si, mas que pode ser aplicado, né, em qualquer tema da legislação trabalhista. Eu tenho então esse método criado e eu utilizei isso
para me capacitar e para me valorizar no serviço que eu tenho hoje, né, para angariar aí a minha capacitação e a minha valorização, inclusive nas redes sociais eu utilizo ainda esse método no dia a dia. Né? E eu não acho justo que isso fique só comigo, que só eu tenho utilizado isso para me capacitar, me aprimorar e me valorizar, e que outras pessoas também não tenham acesso a isso. Então eu acredito que você precisa ter acesso a isso, até mesmo porque se você tiver, né, acesso a esse método, esse conteúdo estruturado, você vai se sentir muito mais capacitado e preparado para lidar com qualquer situação envolvendo o tema férias, por exemplo, irá ter segurança, assertividade para interpretar a legislação trabalhista, vai ter aí um GPS simples, mas muito eficaz, né? Esse método ele te orienta, ele praticamente dá um mapa de como tu vai agir, né? Ele é um mapa simples de ser criado, mas muito eficaz para lidar com situações de conflito de normas e jurisprudência, e que vai te trazer de forma fundamentada aí, ele vai te mostrar o melhor caminho a ser seguido, né, para reduzir realmente a praticamente zero as dúvidas e as chances de erro e de causar prejuízos. Né, e vai te economizar horas e horas de pesquisas tortuosas na internet, seja em busca da legislação ou até mesmo de busca de jurisprudência, né, porque ele vai te dar um guia, um passo a passo, onde tu já vai ir de forma certeira nisso. Tu vai ficar muito mais confiante, porque tu vai entender além da literalidade da lei. Vai trazer aí, tu vai ter ferramentas, as ferramentas necessárias para implementar a melhor e fazer diferença com a tua profissão, vai ter ferramentas necessárias para resgatar aí o papel do ser humano dentro da tua empresa, e vai ter ferramentas necessárias para se tornar um profissional estratégico, né? E para vocês terem uma ideia, para mim adquirir todo esse conhecimento, eu gastei só com cursos e livros aí, muito mais do que R$2.000, para poder adquirir esse conhecimento todo e criar e organizar todo esse conteúdo. E se a gente for considerar cursos online e pós-graduação e faculdade, então, né, nem se fala, né, quanto tempo eu já investi e quanto eu já gastei nisso. Mas, né, tirando isso, se você for parar para olhar e consultar a tabela da OAB do Rio Grande do Sul aqui, né, quanto que é o valor de uma consultoria jurídica, que é basicamente isso que vocês vão ter disponíveis. Aqui na tabela da OAB do Rio Grande do Sul, diz que uma consultoria trabalhista custa mais de R$6.000. Então imagina, né? Eu quero então fazer esse convite, né, essa oportunidade para vocês, porque vocês não precisam gastar tudo isso para aprender o que eu aprendi. Então é um convite realmente para entrar numa jornada comigo durante um período, não apenas uma live, né, mas vários encontros, num período mais robusto, uma jornada mais profunda, né, para provavelmente e para que vocês tenham acompanhamento realmente. E isso provavelmente, né, se fosse contar o meu tempo gasto ali, provavelmente para ter esse encontro 1 a 1 comigo, não ia sair por menos de R$1.800. Mas para estar junto comigo nessa jornada, junto com outro grupo de pessoas, né, pelo período de 9 meses, só hoje, para quem está aqui nessa live, essa oportunidade, você vai receber essa oportunidade de estar junto comigo nessa jornada por 12 parcelas, né, de apenas R$28,94. Ou seja, é menos de R$1 por dia, gente. Então, quem tiver interesse, o link está aqui, a gente vai deixar o link aqui na bio. Quem tiver interesse em conhecer, né, é só R$12 de 12 vezes de R$28,94. Gente, está acabando aqui a live. Acabou já, na verdade. E essa não ficou salva. Eu não tenho mais opção de fazer live. Já fiz live demais. Sério. Não tenho mais opção. E no YouTube, quantas pessoas tem aqui? Olha, vai ter uma palhinha de violão no final. Não. Violão hoje não. Ai, ai. Vamos ver se eu consigo entrar no Instagram novamente. Não. Não tem mais opção ao vivo. Bom, vamos acabar então aqui no YouTube então, né, gente? Então, gente, aqui
é uma jornada, então, são 12 parcelas de R$ 28,94, né? É menos de R$ 1 por dia, então é um valor super em conta, né? É mais barato que uma pizza no final de semana, né? Se você for pensar. E vocês vão ter acesso a esse acompanhamento, esse curso, né? Estruturado, esse conteúdo todo estruturado, mas não só isso, vocês também vão ter acesso a modelos dos avisos, né? Dos recibos, requerimentos que envolvem a concessão de férias, vai ter acesso também ao calendário, a um calendário em Excel, onde vai ter a indicação dos domingos e dos feriados nacionais, para que você possa se organizar para não conceder férias nos 2 dias que antecedam e evitar então pagar multa por conceder férias em dias que não são permitidos, né? Você vai receber o checklist que eu comentei lá no módulo 1, né? No passo 1, né? Das datas importantes. Você vai ter acesso ao meu livro Férias, Comentários ao título 4 da CLT, que é uma poderosa ferramenta aí realmente de consulta que vai te auxiliar aí no dia a dia e que, somado ao conteúdo do curso, realmente vai potencializar a tua capacitação. Vai ter acesso a uma aula de férias em época de crise, onde o trabalhador, onde vocês vão trabalhar, onde eu vou trabalhar eventuais aspectos, né, que podem ser flexibilizados ou não em momentos de crise. E também tudo isso para que tu lá no final, né, tenha a capacidade, tenha a segurança, se sinta capaz e seguro, né, para se tornar um profissional cada vez melhor e mais capacitado no seu dia a dia, né? Tenha condições e as ferramentas para se tornar um profissional estratégico, deixando de ser aí meramente um alimentador de sistema e que não entende muito bem o que está por trás de cada informação. Enfim, tudo isso, né, para que tu se sinta realmente um maestro das férias. E você pode estar se perguntando, né, será que vai funcionar realmente para mim? Né? Afinal de contas, né, eu sou do departamento pessoal, não sou do direito. Será que isso vai valer a pena? Será que vai funcionar para mim? Olha, do meu ponto de vista, né, a gente vai olhar, o curso todo está estruturado para que qualquer pessoa tenha acesso e qualquer pessoa consiga acompanhar. Um primeiro módulo vai ter um módulo mais conceitual para que a gente possa entender aí o que vem por trás, né, da natureza, conceitos, objetivos de cada parte do processo de concessão de férias. Depois, na segunda parte, a gente vai para uma parte mais analítica, onde a gente vai analisar artigo por artigo da lei, trecho por trecho, para realmente que tu possa ter a segurança e a comodidade de sentar, a ler a lei e se sentir confortável em entender o que está por trás daquilo ali, porque muitas vezes a gente sabe que a gente vê a teoria, né, numa aula, entende a teoria, e quando a gente vai olhar o que está escrito, né, na lei, a gente não consegue entender, não consegue encaixar. Mas como assim aquilo lá está escrito aqui? Né? Então, vai ter uma parte, um módulo, então, que é só de interpretação jurídica, só de análise da CLT, e você vai ter, então, acesso ao meu livro, comentários, né, ao título 4 da CLT, justamente para poder acompanhar e depois ter isso no seu dia a dia, para ter acesso a qualquer momento. E, gente, esse não é um curso estático, ele é um curso vivo. Né? Então, vai ter um terceiro módulo de mentoria, onde eu vou responder, sanar todas as dúvidas de vocês aí no dia a dia, as dúvidas que vão surgindo. Vocês vão ter um canal no Telegram para poder me enviar essas dúvidas e a gente vai fazer aulas justamente para poder sanar essas dúvidas, né, e realmente não deixar nenhuma situação, não deixar nada passar, né, porque você realmente entenda cada ponto do processo de concessão de férias e não deixe passar nada, nada fique de fora e ninguém fique para trás. Outra pergunta que talvez vocês estão se considerando aí, estão relevando, né, fazendo, é: será que funciona para mim? Né? Será que funciona para mim que não tem experiência? Será que funciona para mim que não trabalho num local que valorize meu trabalho? Será que funciona para mim que ainda não estou trabalhando na área? Olha, as aulas foram criadas realmente para que todo mundo possa entender, compreender, aprender e aplicar.
né, vão ter inclusive exercícios, né, para poder aplicar aí o que tu aprendeu, né, na prática, né, para tentar realmente implementar isso. Por mais que tu não esteja trabalhando, que tu não tenha prática hoje em dia, lá dentro tu vai ter isso, vai ter exercícios para que tu possa aplicar e tu vai poder aprender também com a pergunta dos colegas. Então é um grupo de pessoas que vai estar ali unidos com o mesmo objetivo, que é de se aprimorar aí com relação ao tema férias. E realmente eu acredito que sim, vale a pena, né, estar dentro de uma comunidade, estar dentro de um curso desses, porque a gente sabe que, eu acredito seriamente que a sorte ela é o encontro da oportunidade com preparo. E se você vai esperar chegar à oportunidade, talvez você não esteja preparado. Então, talvez, né, na minha opinião, eu acredito que sim, vale a pena estar aqui, entrar nessa jornada comigo, estar acompanhado, aprender sobre isso, para que quando a oportunidade surja, você esteja preparado. Outra pergunta, né, que vocês podem estar se perguntando, né, será que eu não tenho dinheiro, né? Geralmente é uma desculpa, né? É uma justificativa que muita gente se dá para não entrar em cursos como esse. Mas, gente, olha a oportunidade que está sendo feita. Como eu disse, eu gastei muito mais do que isso, mas eu não quero que vocês tenham que gastar todo esse valor para aprender o que eu aprendi, né? E realmente a oportunidade que eu estou dando aqui são 12 parcelas de um pouco mais de R$29. Então, R$29, o que tu não pode fazer aí, vender dentro da tua casa para poder, de repente, conseguir esses R$29 por mês? O que tu não pode, de repente, economizar no dia a dia no mercado, numa ida no mercado, para economizar R$1 por dia, né? Para poder entrar nessa jornada junto comigo, participar dessa oportunidade, né? Se capacitar, né? O que tu, de repente, tu não pode vender aí na OLX? Né, alguma coisa que esteja parado na tua casa, que tu não esteja mais utilizando. Eu, por exemplo, né, ultimamente eu tinha vários celulares antigos, né, que eu ia trocando de celular e ia ficando com celulares antigos, acabei vendendo e acabei fazendo um dinheiro legal com isso e comprei um curso com o valor que eu fiz com esses celulares antigos. Né? Então, talvez você tenha um celular antigo ou até outros equipamentos que você não utiliza mais, aquilo que você comprou há muito tempo e não faz mais sentido, né? Para vender. Eu realmente acredito que é só uma questão de prioridade, na verdade, nem é questão de falta de dinheiro, porque o preço está muito acessível, está bem acessível e é fácil de conseguir esse dinheiro se você realmente estiver interessado nisso, né? Outra coisa aí, né? Outro problema que muitas vezes surge no dia a dia. Eu sei que o profissional de departamento pessoal tem aí o seu dia corrido, ainda mais agora, né? Final de ano, fechamento da folha de outubro, fechamento da folha do 13º, depois já vem folha de pagamento de novembro, depois 13º, depois folha né, de dezembro, final de ano, né? Sempre é uma rotina atribulada, né? Bem corrida a rotina do departamento pessoal. Né? E então vocês podem se perguntando, né? Será que dá tempo de assistir esse curso? Olha, vocês vão ficar aí com acesso de pelo menos 9 meses. Na verdade, até eu tenho uma condição especial, inclusive. Os 10 primeiros que adquirirem o curso, né, vão ter acesso por 12 meses. Então, vai estender aí. Se você for rápido, né, o link tá na bio, né? Se você for rápido, consegue comprar entre os 10 primeiros, você consegue ter acesso por 12 meses. Então, tem tempo suficiente aí, né? Você vai tirar férias nesse período, com certeza. Então, vai dar tempo de acompanhar esse curso. Né? Mas, de qualquer forma, o brasileiro passa em média, aí tem estudos que dizem que o brasileiro passa em média 3 horas por dia nas redes sociais, né? Andando aí pelas redes sociais. Então, imagina se tu reduz aí 30 minutos dessas 3 horas, né? Tira 30 minutos de redes sociais e investe em capacitação, em acompanhar as aulas. Eu te garanto que 30 minutos por dia é o suficiente para acompanhar, porque a maioria das aulas não passa disso. Inclusive, a maioria das aulas acho que está na média aí de 15 a 20 minutos. Então, ou então, né, se você, digamos que você não é a pessoa que gasta tempo nas redes sociais, pode acontecer, né? Quem sabe você acorda 15 minutos mais cedo e dorme 15 minutos mais tarde. Isso já te dá 30 minutos no dia. Isso já é o suficiente para você implementar
tudo que está proposto lá dentro desse curso. Então, provavelmente, então, né, é só uma questão de organização. As aulas, elas estão elaboradas, estão ali organizadas para facilitar, que você tenha tempo suficiente para realmente consumir o conteúdo e aplicar o que está ali proposto. E outra dúvida, né, que muita gente fica, né, fica inseguro, né, é que realmente se pergunte, né, e se não der certo, né? Se não der certo, eu quero que você fique extremamente tranquilo, né? Porque o que acontece? A gente tem um período de garantia incondicional de 15 dias. Então, o que pode acontecer? Você pode adquirir o curso, você pode entrar lá, pode olhar, já vai ter o módulo 1, né, do curso, que é a parte conceitual, já vai estar toda disponível. Você pode olhar, pode aproveitar o conteúdo já que tem lá de bônus, tem alguns bônus já disponíveis também. Né? O módulo 2 vai ser implementado aí também no decorrer do curso, né? E você tem 15 dias para aproveitar tudo que já tem lá. E se por qualquer razão, né, a didática, eu não gostei da didática, não deu certo, eu acho que não é para mim, eu ainda não é o período, ainda não estou no tempo para poder aproveitar isso, né? Basta mandar um e-mail para o suporte, a própria Hotmart, né, vai devolver para vocês, né, todo o valor que foi investido. Então, não tem risco nenhum, o risco está todo nas minhas costas. Eu tenho, faço questão, inclusive, que seja assim, para justamente não colocar nenhum peso em cima da decisão de vocês, que vocês possam realmente decidir somente com base no conteúdo, na oportunidade em si. Então, eu acredito que o único risco aqui que vai ter é se você não agir, se você não fizer nada. Né? Porque, imagina, tu pode ir lá, acessar o curso, comprar 15 dias, não gostou, pede o dinheiro de volta e está tudo resolvido. Não teve risco nenhum. Né? Então, acho que o único risco realmente é você não não agir, né? Não fazer nada. Então, meu convite é que vocês não deixem para depois, porque os 10 primeiros aí vão ter aí um período estendido e também vão ter mais algumas vantagens, né? Então, não deixa para depois, né? Vai ali na bio, o link do curso vai estar aqui na página, vai estar na transmissão, acho que o Jean vai colocar aqui o link da página de vendas, né? E também vai estar no link da bio do Instagram. Eu vou deixar lá o link, né, quando você acessar o meu perfil no Instagram, vai estar lá um linkzinho, vai ter um textinho azul. Se você clicar lá, vai cair direto então na página de vendas. Então não deixa, né, não deixa passar, porque o período de inscrições também é por tempo limitado. A gente não vai deixar aberto por muito tempo. A gente vai limitar o tempo porque eu quero realmente acompanhar as pessoas que entrarem dentro dessa jornada comigo. Né? Então, para mim poder acompanhar, eu não posso ter muita gente lá junto. Então, por isso que a gente vai limitar ou até o próximo domingo, que se eu não me engano, o próximo domingo, que dia é? Próximo domingo é dia 1º de novembro, então as inscrições vão ficar abertas até o dia 1º de novembro, ou então quando fechar 30 vagas preenchidas. Então, não deixe para depois, né? Aproveita esse momento, é uma oportunidade única. Depois a gente vai realmente acompanhar esse pessoal, vai rever esse curso, talvez a gente talvez reabra as inscrições no futuro, talvez sim, mas com certeza não vai ser por esse preço. Isso é uma coisa que eu posso garantir para vocês, porque esse preço é realmente para essa primeira turma e porque eu quero realmente acompanhar esse pessoal de perto. Então não deixe para depois, né? O link está na bio e basta lá então adquirir para entrar e ter esse meu acompanhamento, né, nessa jornada, ter acesso então a esse desenvolvimento profissional em um dos tripés do departamento pessoal, que é a legislação trabalhista, não é mesmo? E se tornar então um verdadeiro maestro das férias, um profissional capacitado e preparado para lidar com qualquer situação aí envolvendo o tema férias. E então vamos, né, como prometido, deixa eu ver se no Instagram eu consigo voltar no ao vivo para dar o tema extra, então, né? Olha, consegui voltar. Então vamos verificar aqui a conexão. Vamos ver se o Jean já não colocou ainda na transmissão o link da página.
Deixa eu colocar aqui. Olá, boa noite, boa noite. O link já tá na bio. Já tá na bio? Ok, vou colocar agora aqui. Já botei no YouTube. No YouTube? Tá, já coloquei também no YouTube. Perfeito, então tá. Vamos para o tema extra então, né? Que é um tema mais polêmico, rapidinho, que já estamos bem, ultrapassamos bastante o nosso tempo, né? Aqui na live, né? Então o tema extra é os reflexos da antecipação de férias. Muita gente está passando aí, fez a antecipação de férias, que foi a primeira medida, né, que foi possibilitada aí pela MP 927 para poder enfrentar o período da pandemia, mas a MP 927 perdeu a vigência no dia 19 de julho de 2020, porque não foi convertida em lei. E muita gente aí acabou deixando passar isso como se nada tivesse acontecido, né? Como se isso não trouxesse nenhuma consequência para o futuro, né? E aí eu te pergunto, quem fez aí a antecipação dos períodos futuros de férias? Como é que vocês calcularam o valor devido, né, para essas férias? Olá, gente, o pessoal que está entrando aqui no Instagram. Que média que vocês utilizaram, né? Para fazer o cálculo da antecipação das férias, por exemplo. Isso provavelmente é uma situação que vai trazer aí um problema, porque, como a gente viu aí nos passos, né, no passo 4, por exemplo, dependendo do tipo de salário, é uma média, é uma base de cálculo, uma média de um período diferente que deve ser considerado, não é mesmo? Então, provavelmente, né, o que deve ser feito? Muita gente, o departamento pessoal vai ter que cuidar para que quando o período aquisitivo lá for implementado, desse período de férias que foi antecipado, provavelmente vai ter que gerar um recálculo para verificar se não teve um valor a mais aí, de repente um saldo para ser depositado para o empregador, para o empregado, para o trabalhador. E aí vem uma questão, né, inclusive, e se gerar um valor menor para ser pago ao trabalhador? Será que pode ser feito esse desconto? Então, gente, isso aí são problemas que vão ocorrer no dia a dia e a gente vai ter que ir acompanhando, né, para verificar como que vai ser realizado toda essa situação, né? Como que vai ser interpretado, né? Eu, sinceramente, acredito que como a antecipação de férias foi uma situação realizada por opção do empregador, eu acredito que desconto não poderia ser feito quando for refeito, né, esse recálculo das férias que foram antecipadas. Desconto não poderia. Mas a empresa que quer evitar, que quer estar 100% de acordo com a legislação, né, teria então que pagar aí, na hora de fazer o recálculo do valor da antecipação, das férias antecipadas, fosse fazer o recálculo, gerasse valores a mais, então, né, teria que ser feita essa complementação, né, no momento que fechasse aí o período aquisitivo. Basicamente, essa seria aí a primeira situação. E outro problema aí que vai gerar, que gera e que vai vir, né, no futuro, é com relação ao desconto dessas férias que foram antecipadas na rescisão do contrato de trabalho, né? E essa é uma discussão que já está sendo realizada, está sendo debatida no mundo jurídico aí. Tem gente interpretando de tudo que é forma isso, né? Mas nos meus estudos que eu fiz até agora, que eu venho acompanhando essa situação, né? Será que as férias que foram antecipadas, o empregado foi desligado, né? Será que eu posso descontar então o valor das férias? Será que eu posso? O que vocês acham aí? Será que dá para descontar o valor das férias antecipadas no momento da rescisão? O que vocês acham? E aí, o que vocês acham disso? Agora eu tô bem zonzo, tô no Instagram, no YouTube, não sei nem para onde mais eu olho. A Denise tá lá no YouTube. O Carlos aqui. Bom, gente, pelos estudos que eu fiz, a gente tem basicamente 3 situações aqui, né? A situação 1 aqui é que a primeira vertente, né, que o pessoal diz que poderia acontecer, é que sim, poderia efetuar o desconto na forma do artigo 477, parágrafo 5º da CLT, ou seja, poderia descontar aí da rescisão
observando o limite equivalente a um mês de remuneração do empregado. Então, dependendo aí do número de descontos que vai ter lá no momento da rescisão, talvez o período de férias ia estar limitado, o desconto estaria limitado a um mês de remuneração do empregado. A situação 2, né, que seria a segunda hipótese, é que poderia descontar todo o valor pago, né, a maior pela empresa. E considerando então a situação, por que eles dizem isso, né? Que eles dizem que isso é justificado em razão da situação excepcional que vivemos aí, que a gente viveu e estamos vivendo, né, por causa da pandemia, né? E que se isso não acontecesse, seria então uma situação de enriquecimento ilícito do trabalhador e queria receber então um valor superior àquilo que ele realmente tinha direito, porque ele foi desligado antes, né, de completar o período aquisitivo. Eu, sinceramente, não acredito que essa seja a situação mais adequada, justamente por causa daquela situação que a gente comentou, né, lá quando estava falando dos passos, né, que se a gente for observar os critérios de interpretação jurídica, né, no âmbito trabalhista, a gente deve observar a norma mais favorável ao trabalhador. E o risco do negócio, ele está sempre sobre o ônus aí, sobre as costas do empreendedor, da empresa. Então, eu acredito que essa não seria a atitude mais adequada. E existe também uma terceira hipótese, uma terceira situação, onde se diz que não seria possível realizar o desconto, pois, apesar de ser uma medida prevista na MP 927, a sua adoção, assim como as suas consequências, estaria dentro dos riscos do empreendimento, as quais devem então ser suportadas pela empresa, né, pelo trabalhador. Eu também acho que essa é uma situação muito radical também, né? A empresa largar todo o ônus só simplesmente em cima das costas da empresa também seria uma situação muito radical. E eu iria, na minha opinião, a situação mais adequada nessa situação seria a situação 1, que seria, ok, podemos descontar, mas vamos observar então o que diz a CLT. A CLT diz que pode ocorrer descontos, né, descontos legais aí, mas observado o limite aí de até um salário, um mês de remuneração do empregado. Eu acredito que essa seria a situação mais adequada nessa situação. Mas, né, a gente vai ter que ir acompanhando para ver como é que vai ser no futuro. Então, né, gente, basicamente, então, eu queria relembrar aí, quem está aqui no Instagram que não conseguiu ver, né, muito do meu convite, né? O meu convite, basicamente, ele é para que vocês possam participar aí de uma jornada junto comigo, né? Uma condição especial, né, que eu estou fazendo para o pessoal que estava aqui presente na live, para poder ter um acompanhamento meu dentro de uma jornada, dentro de um curso, o Férias Sem Pesadelo, né? É um convite para escolher esse tema para se aprofundar. Então, eu quero realmente reforçar de novo esse convite, né? Dizer para vocês aproveitarem essa condição que é realmente uma condição fora de série, não é nada, e provavelmente, pelo que eu vi, não existe nenhum curso para profissionais de departamento pessoal na forma disso que eu estou fazendo aqui, né? E realmente é um convite, é um reforço, né, para que vocês possam se aprimorar, né, se desenvolver em um dos tripés, né, do departamento pessoal, que é a legislação trabalhista, né, e para se tornar aí, se sentir confiante, seguro para aplicar a legislação a respeito e realmente se tornar um maestro das férias, né, se tornar um profissional capacitado, né, para lidar com qualquer situação que envolva esse tema no seu dia a dia. E reforçar, os 10 primeiros que adquirirem esse curso vão ganhar então mais 3 meses de acesso e provavelmente aí eu vou desenvolver ainda mais alguns bônus para esse pessoal, tá? E lembrando, esse curso não é um curso estático, ele é um curso que vai ser desenvolvido, né, de acordo com a ajuda de vocês. A gente vai ter só um módulo só de mentoria, que é só de perguntas e respostas, e mesmo que você não tenha experiência, não esteja na área, ou ainda esteja na dúvida se realmente vale a pena ou não ter esse ponto, esse olhar, esse ponto de vista diferenciado, né, do ponto de vista do direito, né, você tem ainda acesso, tem período de garantia, né, o valor está muito, muito em conta, são só 12 vezes de pouco mais de R$29, então é menos de R$1 por dia para vocês poderem aproveitar essa oportunidade. E
quero então encerrar tudo isso aqui e realmente agradecer, né? Quero trazer o meu muito obrigado por vocês terem me acompanhado por todos esses períodos, né? O Instagram chegou a me bloquear aqui, né? Porque de tanto tempo que eu fiquei aqui desenvolvendo esse assunto, né? E na minha ingenuidade eu achei que eu ia conseguir fazer uma live aí de 1 hora aqui no Instagram. Imagina, né, gente? Né? Meu muito obrigado. Né? Recapitulando aqui, foi um prazer imenso trazer esses 5 passos para que vocês possam observar aí, possam ter como ajuda no seu dia a dia para conceder férias sem erros, né? Então, recapitulando, primeiro passo, organize-se, agende as datas que sejam importantes para o procedimento de concessão de férias, né? O passo 2, faltas e afastamentos importam, mas tome cuidado, né? Como elas vão influenciar aí no processo de concessão de férias. Passo 3, então, prepare-se com antecedência. Parece clichê, mas sim, você deve se organizar com antecedência, né, para todo esse processo de concessão de férias, né? Organização aí com o setor financeiro, dentro do próprio DP, né? Organização aí, estímulo do trabalhador, né, para ele poder realmente usufruir esse período de férias. Passo 4, então, cálculo, né? Cuidado com as bases de cálculo, né? E aí os 2 aspectos, né, que a gente viu lá da base de cálculo. E o passo 5, então, não esqueça dos cálculos das verbas acessórias, cálculos extras, né, que estão aí na volta dessa nuvem, né, do período concessivo. Então, basicamente, não esqueçam das verbas acessórias à remuneração de férias. Quem é que aqui já tirou algum valor, né, dessa live? Quem é que me acompanhou, teve algum valor? Escreve aqui eu, por gentileza. Quem teve aí algum valor desse momento todo aqui, por gentileza, escreva eu. Quem é que pôde aproveitar pelo menos alguma coisa dela aqui? E aí, gente, o que vocês acham? Eu. Aí, Carlos, eu, Almir. Almir parece eu, né? Minha assessoria técnica, Jean, eu. Todo aprendizado é válido. Isso aí. Conhecimento, bem como meus pais me ensinaram, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de ti. Então, realmente é muito bom. Bom, gente, muito obrigado, então, mais uma vez. Eu só quero agradecer a vocês, né? Eu quero realmente ajudar, eu quero contribuir com vocês e eu já vou estar aqui já disponível no grupo do Telegram para receber as primeiras pessoas que realmente querem dar um passo além e se aprofundar nesse tema aí junto comigo, né? Eu já vou estar lá no Telegram para dar as boas-vindas.